Boa noite. Estamos entrando, então, ao vivo aqui nessa primeira live do canal, primeira live da página, e para conversar sobre quem, afinal de contas, vai reinventar a escola depois dessa pandemia, né? Nós acreditamos que vai passar, mas quando passar e quando a gente voltar para a escola, será que a gente vai fazer tudo igual como era antes? Né? O que nós vamos fazer? Vamos esperar um pouco para começar mesmo, as pessoas perceberem. Ó, já tem 2 pessoas. Boa noite. Vou aqui olhar os comentários. Então, eu estou aqui com a Lé, minha colega lá na Adolfina. E enquanto a gente espera um pouquinho, né, a gente conta para vocês, que está bastante nervosa também, né, porque é a nossa primeira live. A Lé já tem 6 pessoas. Opa! Viu que joia? Que bacana. Então, a gente agradece a participação das 9 pessoas agora que já entraram. Acho que o pessoal já está começando a ver que começou. Ai, E que joia! O tema dessa live hoje é: quem vai reinventar a escola depois dessa pandemia? E aí eu me pergunto, né? Será que é preciso reinventar a escola? Isso quem vai dizer somos nós, né? Nós, professores. Somos nós que vamos reinventar essa escola na nossa vida diária, né? No momento em que a gente voltar, e eu acho que não só quando a gente voltar, mas a partir de agora, né? Que nós estamos fora da escola, que nós estamos distantes desse movimento todo, que nós vamos começar a pensar sobre a escola, né? Olhando de fora, dando uma parada nesse cotidiano tão estressante que a gente tem, né? Não que nós não estejamos estressados agora, eu acredito que sim, porque nesse momento em que estão querendo, né, que nós professores façamos coisas totalmente, às vezes, diferentes daquilo que a gente fazia a cada dia, e nós estamos repensando também nós mesmos, né? Como é que nós estamos preparados para buscar essa transformação, e que transformação é essa? E a gente fala sempre da nossa escola e da escola pública, né, que é a nossa experiência, minha e da Lé e do pessoal da Adolfina, né? Quero dar um abraço para todo mundo da Adolfina. Gostaria que vocês fossem colocando aí de que lugar vocês são, né, de que cidade são, que a gente vai falando aqui também. Se tiverem perguntas, se quiserem fazer comentários durante a live, podem fazer, que a gente vai acompanhar. Né? A gente já tem agora 30 pessoas. Que joia! É muito agradável, é muito emocionante, né? Ver as pessoas chegando para conversar com a gente nesse assunto que é tão importante e que é, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que falar nesse momento, né? Da nossa escola pública, e que já é tão desigual, né? Nós somos muito diferentes, mas nós temos alguma coisa, eu acho, que nos une, né? E o que une todos os professores da escola pública é esse desejo de uma escola para todos, né? Uma escola que atenda a todas as crianças igualmente, e uma escola de qualidade. Com certeza, todos nós estamos buscando uma escola de qualidade. E como é que essa escola fica de qualidade? Como? Né? Eu vou apresentar a minha colega Leia, né, que a gente diz que lá na Adolfina, o Diogo Almeida fala que ele tem que nas brincadeiras dele que tem uma quadrilha pedagógica. Eu acho que lá na Adolfina nós somos uma irmandade. E eu vou ter que deixar a Leia se apresentando um minutinho sozinha, porque a bateria do meu computador sumiu e eu tenho que ligar agora. Então, coisas que só acontecem ao vivo. 2 minutinhos, fiquem aí com a Leia. Então tá. Boa noite, pessoal. Tô vendo um monte de gente querida aí acompanhando essa live. Como a Joyce estava dizendo, a gente tá bastante nervosa, se encontrou um pouquinho antes para combinar os últimos detalhes, mas estamos muito felizes assim com essa possibilidade de estar aqui ampliando um pouquinho as conversas que a gente tem, né? Já dentro da Adolfina, com professores, com equipe diretiva,
e poder compartilhar com mais pessoas essas nossas ideias, que por vezes parecem utópicas, né? Mas aí a gente vai uma postando na ideia da outra e faz uma escola pública acontecer e com qualidade, né? Eu acho que a gente consegue isso e está melhorando sempre, buscando. Poder trocar agora, assim, nesse meio novo, virtual, com mais gente, é bem bacana mesmo, muito legal. Agradecer muito a Joyce pelo convite. Assim, quando ela fez, eu disse, meu Deus, mas eu estou recém aprendendo a falar em reunião online, fazer uma live ao vivo, mas vamos lá, né? E estou muito feliz, então, em poder ajudar a abrir esse espaço, né, das terças com Joyce. Que legal, eu fico muito feliz que esteja aqui comigo, porque assim, pode parecer que eu sou um pouco mais descoladinha, mas não é verdade, né? Eu tremo um monte e fico pensando, será que o que eu tenho para dizer é realmente relevante? Né? Será que... E aí eu convidei a Leia, e ela não me deixou estar aqui sozinha, mesmo nervosa, e eu agradeço muito por isso, né? Então agora, eu agradeço vocês que estão assistindo, né? Que já são 58 pessoas, e a gente só tem 6 minutos de live, né? Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria, antes da gente começar o tema mesmo, falar para vocês que existem muitas, que eu estou em vários canais, né? Na página do Facebook, no Instagram. Eu vou postar ali nos comentários para vocês um link onde vocês vão poder conhecer todas as minhas redes, né? Entrando nesse link, vocês podem se inscrever para receber e-mails, eu gostaria que se inscrevessem, né? Porque às vezes eu até tenho os e-mails de vocês, mas não... Estou postando agora nos comentários. Mas não vou ficar mandando e-mails assim sem ser convidada, né? Então, quando vocês se inscrevem para receber os e-mails, vocês estão se inscrevendo para saber das novidades do canal, né? Do canal do YouTube, que já tem alguns vídeos, do blog, que eu tenho escrito também, e também fazer essa conversa, né? Porque eu não gosto de falar sozinha, eu acho que a gente não pode falar sozinho, nós temos que nos reunir em grupos, em coletivos, a gente tem que se assistir em lives e a gente tem que falar, né? Porque nesse momento em que, às vezes, a gente fica um pouco assustado, né? Com os rumos que tudo está tomando no Brasil, que às vezes está ficando tudo tão escuro, a gente tem que saber que nós, professores, não estamos sozinhos, né? Nós não podemos nos sentir sozinhos. No momento que nós estamos nos sentindo sozinhos, está errado, né? Porque não tem como fazer uma escola de qualidade ou escola nenhuma se nós nos sentimos sozinhos. Então, quando a gente escolhe esse nome para a live, né? Quem vai inventar a escola depois, reinventar a escola depois da pandemia, nós temos alguns pressupostos nessa conversa, né? É preciso reinventar a escola, né? Porque se eu pergunto quem vai reinventar a escola, eu estou pressupondo que é preciso reinventar a escola. E agora eu fico pensando, é preciso reinventar a escola? Digam vocês, pensem vocês, né? Na realidade da escola de vocês. Eu perdi um pouquinho a Leia, mas eu acho que daqui a pouco ela volta. Na realidade da escola de vocês, é preciso se reinventar? Exatamente, e eu me pergunto agora, que nós saímos da escola, que nós estamos longe, né, da escola. É possível, é preciso, né, a gente inventar de novo? Não era bom o que a gente estava fazendo? Eu não sei, né? Cada um de nós deve saber, por si só, se era bom ou não era bom. Mas quando a gente está longe agora desse lugar, agora a Leia voltou, oi! A gente está longe desse lugar. O que realmente a gente estava fazendo na escola, quando nós estávamos lá, que serviu para as crianças nesse tempo, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, nesse tempo agora? O que? Né? O que nós fizemos
o que nós ensinamos, o que nós trabalhamos, que está servindo agora para eles. E aí eu fico me perguntando que muita coisa do que a gente faz não serve para nada, né? A gente trabalha com alguns rituais, daí eu quero que vocês comentem isso também, né? A gente trabalha com alguns rituais na escola que, quando sai da escola, eles acabam não existindo, né? A gente leva as crianças em ritmos que às vezes são totalmente diferentes da realidade do entorno da vida delas, né? A gente carrega essas crianças em fila para tudo que é lugar, não sei se ainda fazem isso, né? Lá na Dolfina, a gente aboliu um pouco essa ideia de fila, por exemplo. Nós não temos sinal, nós não temos fila, e nós tentamos trabalhar com essa ideia do aluno ser autônomo, né? Ter um lugar de autonomia. Mas agora, quando termina a escola, quando para tudo isso, e nós vamos para casa, e nós estamos em casa, e essas crianças estão em casa também, o que eles querem? Né? O que os pais nos pedem? Eu acho que até a sociedade toda ela tem uma ideia meio confusa do que é a escola, do que precisa numa escola. Porque o que eles nos pedem? Atividade. Atividade, atividade, porque alguma coisa a gente tem que entregar para essas crianças. E se essas crianças e se essa comunidade não está entendendo que a gente aprende, né, quando a gente lê, quando a gente assiste a um filme, que a gente não aprende fazendo folhinha, fazendo exercício. A gente aprende quando interage com as pessoas. E aí, se essa comunidade não está entendendo isso, eu acho que também falta a gente aprender a comunicar isso. Ou falta a gente ver a nossa escola e pensar, realmente o que é que a gente está fazendo na escola que serve hoje para essas crianças? Será que foram os exercícios? Ou será que foram as rodas de conversa? Será que foram as discussões que eles tiveram? Será que foram quando a gente ensinou ou quando a gente fez com eles, ensinou eles a fazer perguntas? Né? Porque as crianças que têm perguntas, elas não estão sem aprender hoje. Elas estão aprendendo, que elas têm perguntas e elas estão tentando resolver as suas perguntas das maneiras que elas têm, conversando com os pais, indo no Google, lendo alguma coisa. Mas as crianças que não têm perguntas, né? E que triste se a gente abafou as perguntas das crianças, a curiosidade das crianças, que hoje elas só esperam que a gente faça as perguntas. E eu acho que essas reflexões a gente tem feito lá na Dolfina. Não sei se a Leia agora voltou de novo. Pode torcer para não cair mais uma vez. Eu reiniciei isso. Aqui. Vamos falar ver se um vai pouco dar sobre certo. isso. Sobre pois esse. É. A gente vem conversando bastante, né? Assistindo bastante gente que vem falando sobre o assunto, e a gente não sabe como vai ser esse retorno, nem quando vai ser esse retorno, né? E por vezes as coisas nos assustam muito quando a gente vê em outros países a forma que estão retornando lá. Mas, de certa forma, a gente fica muito feliz, assim, pela postura que Novo Hamburgo está tendo, né? Que a rede está tendo, da gente não sair querendo resolver de qualquer jeito, né? A gente está tendo esse tempo, então, para observar e ver qual o melhor caminho a seguir, né? Porque tudo aconteceu muito rápido, veio de repente, assim, e as escolas, os professores, a comunidade, ficou todo mundo muito perdido com essa pandemia, né? E a gente está tendo agora esse tempo para pensar e organizar a melhor forma, seja de agir nesse momento, ou seja, no retorno depois, né? A gente tem investido muito na formação com os professores e tem saído encontros maravilhosos, ideias riquíssimas, assim. Eu acredito muito que o trabalho vai voltar muito qualificado, porque a gente tem uma rotina na escola que é uma rotina de apaga-incêndio, né? A gente entra na escola,
a gente brinca, parece às vezes que é no meio de um furacão, um monte de demanda acontecendo e a gente não tem muito tempo para pensar sobre isso, né? Tem os planejamentos coletivos, mas se a gente analisa o número de demandas que a gente tem, né? Às vezes eu brinco com as gurias, ficha 1, ficha 2, né? Lá dentro da escola, porque são muitas demandas e a gente não tem muito tempo para pensar sobre cada uma delas. Agora a gente está tendo esse tempo, né? Então eu acho que isso, eu tenho muita fé que isso vai refletir no retorno às aulas, sim, um trabalho de qualidade muito superior ao que a gente já tinha. Eu acho que essa formação que a gente faz, que pena, por um lado, essa pandemia é tão horrível e a gente tem medo, né? Eu tenho. Não sei se vocês têm, mas eu tenho medo de ficar doente, né? Eu tenho medo que uma pessoa querida minha fique doente. E eu sei que as famílias e as crianças, elas também têm medo. E nesse cenário de medo, de incerteza, a gente precisa, como eu disse no início, tentar se reinventar, né? E olhar para esse planejamento, uma discussão que a gente tem feito e que a gente está chegando a fazer na Dolfina com os professores, é sobre esse planejamento, né? O que é que aluno que a gente quer? É um aluno autônomo? É um aluno independente? É um aluno que faça perguntas? Mas, afinal de contas, quando nós fazemos o nosso planejamento, tem espaço para esse aluno? Esse aluno que interroga, esse aluno que tem dúvida, esse aluno que tem desejos, né, diferentes daqueles que talvez seja o conteúdo que a gente acha que tem que passar, ou mesmo se é do próprio conteúdo, porque as crianças naturalmente são curiosas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas dizem, se deixar pelas crianças eles não querem aprender nada. Não é verdade. Quem está em escola sabe. Eles querem aprender, sim. O que as crianças não querem é fazer exercício sem sentido, né? É fazer decorar coisas que eles não querem, mas descobrir, conhecer, aprender, eles querem sempre. E aí, muitas vezes, a gente diz, não é agora que vocês vão descobrir nada, agora vocês vão aprender isso aí que está no livro. Né? Por que a gente faz isso? Eu sempre digo, né, para o pessoal na escola, que a gente não tem tempo na escola pública de planejar bobagem. Né? Eu digo, o pessoal fica assim, como assim? Mas é verdade, nós temos menos aula do que os nossos alunos de escola pública, eles têm menos carga horária do que os alunos da escola particular. Eles já perdem, né? Eles já têm menos carga horária. Então, com menos carga horária, nós não podemos usar os mesmos métodos repetitivos que se usa, às vezes, nas escolas particulares, né? Então, repete, se não repetiu em casa, vai para cá, na escola, vai para casa, aí o pai repete, se o pai não consegue ensinar, vai ter um professor particular, né, para essa criança. Não, na escola pública são eles por eles, né? E eles têm que aprender coisas significativas. O planejamento tem que ser significativo. Então, se a gente olha para essa atividade que está propondo, e ela não é complexa, não complexa de ser difícil, né, do aluno, tão difícil que o aluno, mas que ele tenha um pensamento complexo, que não seja só completar. Se essa atividade não é complexa, ela não serve para nada. Eu acho que a gente precisa disso, né? Precisa pensar nesse planejamento diário. Quer falar, Léa? Eu estou atrapalhando. Não, é que esse assunto, assim, das atividades prontas, das folhinhas, eu acho que desde que eu comecei na coordenação é uma coisa que me demanda muita reflexão, assim. E esses dias eu estava pensando que eu acho que nós passamos por um momento onde o professor lá no magistério tinha que ter um banco de atividades, a gente tinha que preparar muitas atividades, né, e ter pastas de exemplo e tal. A gente só encontrava atividades com os colegas e no livro didático, e acho que quando a internet veio e trouxe os sites, veio um boom, assim, como se a gente dissesse, nossa, tem um mundo aqui de folhinhas prontas na internet para a gente baixar. E por muito tempo isso foi muito utilizado, né? E eu mesma utilizava, né, como professora, esse tipo de material. E aos poucos a gente foi conversando sobre isso na Dolfina, né? E repensando folhinha por folhinha, né, junto com os professores, e o quanto isso era trabalhoso, o quanto isso era difícil de fazer, né? Hoje já é muito mais tranquilo,
Mas logo que começou, eu lembro que eu saía para uma reunião na Secretaria de Educação, quando eu voltava tinha uma pilha na minha mesa de folhinhas para eu pensar junto com as gurias sobre o que era ou não era adequado, né? E daí procura o professor, conversa sobre aquilo, porque não é simplesmente dizer isso pode, isso não pode, né? Isso me preocupava muito. E aí a gente fez uma formação muito interessante, que me marcou muito enquanto coordenadora, uma das primeiras formações, onde eu peguei a minha caixa de folhinhas e levei para as gurias analisarem. Daí elas, naquele momento eu era professora, e elas eram, então, as coordenadoras, e tacaram-lhe pau nas minhas folhinhas. Ah, essa pode por causa disso, essa não pode, essa aqui está inadequada. E algumas falas vieram assim, ó, isso aqui é só um passatempo, né? E realmente tem muitas coisas que não fazem mal a gente dar para os alunos, né? Não vai prejudicar o aluno dar essa folhinha pronta para ele. Mas é como a Joyce estava dizendo, e o que a gente conversa, a gente tem tão pouco tempo que a gente precisa aproveitar esse tempo da melhor forma possível. E a gente já vinha falando disso, vinha falando da intencionalidade do professor, né? E agora, com essa situação do isolamento e desse tempo maior ainda para a gente pensar, isso vem ainda mais forte. A gente precisa ainda mais, a gente vai ter menos tempo com esses alunos e a gente precisa entregar um trabalho de qualidade muito superior com esse tempo. É muito precioso o tempo que a gente tem com os nossos alunos, então ele tem que ser muito bem pensado, né, para que a gente consiga atingir a todos. E quanto é difícil atingir a todos, porque a gente não tem salas e turmas homogêneas, né? A gente tem uma diversidade imensa na sala de aula. E é muito complicado tu conseguir atingir a todos ali, entregar essa qualidade para todos, né? É muito difícil. Eu lembro que quando a gente discutiu em equipe fazer essa intervenção de falar sobre essas folhinhas, né? Porque na Dolfina, e acho que em outras escolas que eu trabalhei, nunca houve um olhar sobre o xerox, né? O professor tinha total liberdade de fazer quantas cópias, a gente ainda dá essa liberdade, né? Quantas cópias precisa para os seus alunos. Mas quando a gente começou a pegar essas folhas e refletir sobre elas, ficou claro que o que faltava era só a gente conversar com os professores, né, Lê? É só a gente trocar essa ideia. Porque às vezes as pessoas vão fazendo e a gente vai fazendo as coisas. Eu vejo aqui nos comentários, né? Aqui a Sidônia, oi Sidônia, tudo bem? Tá falando aqui, repensar essa fazeção de coisas sem sentido, né? A Neide fala dos sujeitos tarefeiros, que é o que a gente cria, né? Uma tarefa, outra tarefa e depois outra tarefa, ocupando o tempo dos alunos, né? Então, e a Josiane diz, no lugar de tarefeiros, temos que formar indivíduos capazes de transformar o mundo, né? Aí eu fico pensando assim, nossa, que coisa difícil, né? Que tarefa difícil que nós temos quando a gente diz, nós temos que formar cidadãos capazes de transformar o mundo. Mas eu acho que daí a gente precisa também olhar para dentro da gente, né? Nós estamos transformando o quê, afinal de contas? Né? Se nós, professores, não conseguimos nem transformar a nossa prática diária, que nós não conseguimos nem refletir sobre essas atividades que nós estamos fazendo a cada dia, numa sequência, que transformador nosso aluno vai ser? Vai transformar nada, né? Então, é uma outra coisa que nós discutimos também lá na Dolfina. A gente precisa transformar a gente também, né? Os professores também precisam se transformar. E aí, quando a gente fala desse monte de atividade na internet, e tem um monte de site e de pessoas que fazem essas atividades para outras pessoas copiarem, né? E eu também já fiz isso, né? Também já peguei atividade, e não estou dizendo que todas elas são ruins, mas acho que a gente tem que repensar cada atividade que nós fazemos, o quanto de profundidade tem, né? O quanto de, isso eu digo também, como é o pensamento como tem que ser o pensamento do aluno para resolver essa atividade. Ele vai ter um pensamento complexo ou um pensamento simples? Se é simples, para que exatamente ele está fazendo? Para encher tempo, né? E um tempo em que a gente
numa educação que a gente acha que a repetição, né, o exercício repetitivo vai fazer as crianças aprenderem alguma coisa. Né? E aí a gente tem dicotomia nisso, a gente faz eles repetirem as coisas, e aí em outro momento a gente acha que, puxa vida, se a gente quer que eles decorem uma poesia, é muito para eles. Para decorar poesia não pode. Não pode mais, né? E nós falamos isso também na Adolfina, na roda de poesia. Não pode mais decorar a poesia. Nossa, tadinhos, eles vão decorar uma poesia inteira. Ou a tabuada que seja. Eles não podem mais decorar nada. Então, a gente trabalha com questões, a gente dá atividades chatas e repetitivas e algumas outras coisas que a gente acha que poderia fazer, não faz. Né? Quer dizer, como decorar uma poesia, apresentar. Né? E aí o Diogo, nosso professor Diogo, diz assim, lembrei do curso de letras quando falávamos do texto para pretexto nas aulas, só para passar o tempo sem objetivo. E aí, assim, às vezes a gente acha assim que na faculdade, a gente diz assim, os professores estão vindo das faculdades sem saber o que fazer, não aprendem nada. Eu não sei se não tem também como é que eu posso dizer, é isso aqui, assim, ó, em relação a uma distância entre a faculdade e a escola. Tem uma distância, mas também tem uma dificuldade nossa de transpor aquilo. Às vezes a gente aprende uma coisa na faculdade e quando chega na escola a gente faz o quê? A gente faz o que fizeram com a gente quando nós estávamos na escola. Né? E porque a gente chega na escola, às vezes, com ideias e com desejos que não estão acontecendo lá naquela escola, né? Não estão acontecendo, aí a gente acha, nós vamos fazer diferente, não, nós temos que fazer igual como eles estão fazendo lá. E a escola não anda, né? A escola não se transforma, porque a gente não tem, às vezes, coragem de transformar a nossa aula e a conversa com o outro. Então, nesse momento em que a gente diz que o professor precisa ser aquele que vai transformar a escola, eu acho que, de certa forma, a gente tem uma oportunidade aqui. Né? Nós estamos fora, nós estamos refletindo e nós temos que voltar, no mínimo, tendo aprendido alguma coisa, né? Sobre aquilo que nós estávamos fazendo. Então, essa reflexão que o professor tem que fazer sobre que aula estava dando e o que dessa aula esse aluno está realmente aproveitando agora, do que está servindo de verdade para ele. Porque muitas pessoas se preocupam, o conteúdo, mas o conteúdo não é o problema. Né? A gente pode ensinar, os alunos querem aprender muita coisa. O problema são as atividades, são as formas em que a gente tenta passar esse conteúdo. Né? Se as atividades são só ler texto, responder pergunta, ler texto, responder pergunta, ler texto, responder pergunta, né? Não tem conteúdo que seja divertido assim. Mas quando a gente trabalha os conteúdos a partir da pergunta, né? Da dúvida do próprio aluno, do aluno aprender a perguntar, e nunca sozinho, né, gente? Sempre com o outro. A escola não pode mais ser um lugar de competição. Isso é uma outra coisa que nós estamos fazendo muito lá na Adolfina, discutindo a nossa avaliação. Né? O nosso grupo, então nós temos vários grupos de estudo, e um dos grupos está falando muito agora sobre a avaliação. Como é que nós vamos avaliar esse aluno? E aí, refletindo também que essa avaliação é só nós que temos que fazer, ou o aluno também? Como é que nós trazemos esse aluno para essa avaliação transformadora? Que a gente diz, a avaliação tem que ser formativa, tem que ser transformadora, tem que ser diagnóstica, mas quando a gente faz avaliação, a gente faz aquela avaliação punitiva, acertou, errou, acertou, errou, acertou, errou. E diz que existe um sistema que nos cobra isso. Acho que a gente também tem que pensar sobre isso, né? Será mesmo que é isso que o sistema cobra? Ou o sistema cobra um conceito final? Como você, professor, vai conseguir esse conceito? Eu não sei se as pessoas estão olhando tanto assim, não. Será que estão? Né? Não sei, eu não olho tanto assim. Né? A gente não fica cobrando do professor como ele está conseguindo essa avaliação. O sistema, né? Ele cobra esse resultado final. Então, nós vamos dar um resultado final, mas vamos conseguir esse resultado como? Através de uma avaliação formativa, de uma avaliação participativa,
de uma avaliação coletiva. E como é que a gente faz isso? É uma discussão longa, né? Eu acho que daria até uma outra live a gente discutir a avaliação. Eu acho que todos esses assuntos que a gente está falando aqui me lembrou um pouco a fala de um dos professores nas nossas formações que diz: isso não é novo, né? A gente já está há tanto tempo falando sobre isso, por que a gente não alcança? Né? E tá tão distante, a gente fala, mas a gente não consegue alcançar, né? Porque eu acho que uma das coisas, eu acho que existe uma força muito forte nos barrando. A gente precisa ir se fortalecendo uns nos outros, porque agora mesmo com essa situação da pandemia, como estava falando antes, veio direto uma cobrança de conteúdo, como é que fica o ano letivo, né, os conteúdos, como vai recuperar, como a gente vai dar conta de tudo isso, né? Veio, assim, uma preocupação muito grande com tudo isso. E a gente tem que ficar lutando e lembrando que não é esse o caminho, né? Mesmo não sendo uma discussão de agora, me vem na mente aquele vídeo que tem do bebê que nasce já tirando selfie, pegando o celular do pai. A gente até assistiu numa formação, né? Ele pega o celular da mão ali, já sai tirando uma selfie, já pega o computador. As nossas crianças estão mudando muito rapidamente. A escola precisa acompanhar essas mudanças, né? Teve um tempo que era a escola que tinha o conteúdo. Só a escola, o livro tinha o conteúdo. Hoje, o mundo está na internet, os conteúdos a gente encontra com muita facilidade, né? Mas a gente precisa fortalecer as próprias questões que a BNCC traz como suas competências, né? A empatia, a cooperação, a autonomia, né? Essas coisas, a pesquisa, e ao mesmo tempo, nesse momento de pandemia, se a gente vai olhar para as competências básicas da BNCC, que era para ser o nosso aprofundamento esse ano, né? Era para ser o nosso guia de trabalho esse ano, com essas questões da pandemia nesse momento, a gente está tendo isso de alguma forma, né? Olha, eu acho que a escola nunca daria conta de atender a questão da pesquisa, como está sendo discutido agora, que tu liga qualquer televisão, qualquer noticiário está falando em pesquisa, e uma pesquisa contrapondo a outra, né? Então, e é uma das competências, né? O valor à pesquisa, à iniciação científica. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele está servindo muito para isso também. A gente não está perdendo tempo não estando na escola, né? A gente está tendo esse espaço também para qualificar e melhorar o nosso retorno. E não dá para dizer que é jogado fora isso que está acontecendo, né? Não é verdade? E eu vejo assim que a gente tem uma enormidade de gente, como nós duas aqui, né, Leia, fazendo lives, formando grupos, apresentando. Então, esse é o momento de nós, professores, irmos atrás daquilo que nos faltava. Né? O que nos faltava? E aí, se a gente não consegue encontrar aquilo que nos faltava, a gente tem que produzir, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, produzindo essa fala também. Eu li alguém aqui falando, e não consigo agora lembrar quem foi, que disse que como trabalhar com esses professores, quando tu estava falando, Leia, das folhinhas, né? E aí um papo de coordenação agora, de direção. Como trabalhar com esses professores tão diferentes? E aí eu acho que a questão toda é que se a gente quer que o professor, na sala de aula, trabalhe com seus alunos diferentes, os coordenadores têm que trabalhar com seus professores diferentes também, é a mesma coisa. Né? Porque as pessoas são diferentes. Se as pessoas são diferentes, e se a gente aceita e entende isso, a gente vai conseguir trabalhar com os professores diferentes. Mas aí também tem um outro lado, né? A gente não vai atropelar esses professores com essas verdades que a gente tem, que mesmo que eu acredite muito nelas, né? De que a gente tem que trabalhar o aluno autônomo, que a gente tem que trabalhar no coletivo. Tem professores que têm mais dificuldade de entender isso. Por quê? Porque se sentem sozinhos. Eu digo sempre isso, eu acho que eu vou bater nessa tecla 1 milhão de vezes, né? E o professor se sente sozinho na escola. Aí mais adiante eu tenho uma outra pessoa que diz assim, se a equipe diretiva
Não ajuda, né? Se não tiver o apoio, empatia da equipe diretiva, não dá. E eu vejo nesse Brasil afora, né? Eu tive a oportunidade de falar com muita gente depois do prêmio, e eu vejo que as pessoas, existem muitos bons professores perdidos nas escolas, sozinhos. Né? Então, eu acho que esse é o momento, se a gente não consegue achar alguém que nos fortaleça na nossa própria escola, a gente tem que achar alguém que nos fortaleça fora da escola, em outra escola, né? Em outro grupo. Alguém vai ter que nos ouvir e formar um grupo, formar uma dupla. Né? Depois que você tem uma dupla, você procura uma terceira e uma outra pessoa. Porque quando a gente está numa escola em que a gente se sente sozinho, em que a gente carrega muita culpa, né, do nosso processo. Nós falávamos outro dia da reprovação, e tem um vídeo no meu canal sobre isso, sobre reprovação, e os professores carregam muita culpa desse processo todo, porque tudo que não dá certo é culpa do professor. E a equipe diretiva, os pais, os alunos, e o próprio professor se culpa. Então, a gente carrega mesmo um peso imenso nas costas. E não pode. Eu acho que um dos problemas maiores de que nós não temos nas escolas mais inovação, mais trabalho coletivo, é por isso. E aí, lá na Dolfina, como é que a gente fez? Como é que a gente tenta transformar isso? Primeiro, acreditando nela, que não é possível existir uma escola onde as pessoas, os professores, se sentem sozinhos. Então, a gente está sempre junto. Nem nós, da equipe diretiva, não podemos nos sentir sozinhos. Né? A gente divide o trabalho, eu atendo os professores dos anos finais, a Leia dos anos iniciais, mas a gente não para de se falar nunca. Então, uma equipe diretiva tem que se constituir um grupo homogêneo, um grupo que acredita, né? Que trabalha esse coletivo, para depois trabalhar isso com os professores, né? E eu acho que a gente tem falado muito também a respeito da importância da escuta, né? Eu acho que do mesmo jeito que o professor tem que escutar o aluno, a gente precisa escutar, ouvir o professor também, né? Então, como eu disse antes, é um trabalho complicado esse da questão de ver folhinha por folhinha, né? Interferir diretamente, assim, no planejamento do professor. Mas eu acho que uma forma de aproximação é chegar e perguntar mesmo, mas o que tu pensou com essa atividade, né? E acolher o que o professor está trazendo. Não é fácil, né? E eu costumo dizer que comecei na coordenação na Dolfino, que é ótimo, porque eu tenho uma equipe excelente junto comigo, né, e que me auxiliam muito, mas também com essa responsabilidade, né, de ser coordenadora numa escola tão grande, assim, com uma proposta tão diferente, né. Mas eu acho que é importante que a gente escute o professor, entenda, assim como os alunos, eles também têm pensamentos e processos diferentes, né, e a gente precisa ir acolhendo o que eles estão nos trazendo e oferecendo formações para reflexão dessa ideia que eles trazem, né? E eu acho que a gente tem um grupo maravilhoso, né, Joyce, para trabalhar, assim, um grupo que vem junto com a gente, que aposta nas ideias, às vezes a gente tem umas ideias meio malucas e o grupo vem junto, então é muito bom trabalhar com esse pessoal. É legal de saber que a gente tem um grupo, né, que veio conosco quando nós entramos, né? A Leia foi uma que entrou depois, né, do que o processo estava andando, mas tem professores que estavam lá desde 2012 e que a gente se olha, né? Eu acredito que eles devem pensar isso mesmo de mim, quando às vezes eu olho para um professor que está junto desde 2012 e penso assim, puxa vida, quanta estrada já passou e o quanto as colocações desse professor, dessa professora já se transformaram. E eu acho que eles olham para mim e devem dizer a mesma coisa. Nossa, logo que ela entrou, ela era uma maluca, né? Achava que... E eu achava mesmo, né? Que as respostas eu tinha todas elas. E a gente não tem. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu digo. Mesmo que você ache, que você pense, que você tem todas as respostas, que você olhe de fora, porque quando eu entrei na Dolfina, eu era um olhar novo, né? Eu olhava de fora uma realidade que já vinha se constituindo. E aí eu olhei para aquilo e enxerguei um monte de coisa.
e achei que eu tinha resposta para tudo. E não, né? Muitas das minhas respostas não deram em nada. Não deram em nada, porque eu, humildemente digo, eu não soube ouvir. E essa escuta foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Aprender a fazer essa interferência. Né? Então, hoje, quando a gente vê professores novos que entram, né, na nossa escola, e às vezes eles nos dizem, ai, vou fazer uma reunião com a coordenadora, eu fiquei com medo. E eu fico pensando, como assim? Né? Nós não somos para dar medo em ninguém, mas existe esse olhar, né, da hierarquia do poder na escola, e é muito triste que as pessoas tenham medo de dizer as coisas, né? E que as pessoas tenham que se resguardar no que falem numa escola por medo do coordenador interpretar de uma maneira ou de outra maneira, e aí o trabalho não anda. Não anda porque as pessoas se resguardam, né? Então, quando eu falo que a escola precisa ser no coletivo, que ninguém tem que se sentir sozinho, eu falo isso com uma convicção imensa, grande, forte, de que não é possível uma escola dar certo se as pessoas se sentem sozinhas. Eu acho que eu vou repetir isso, e se fizer uma outra live na semana que vem, vou falar disso de novo. Não dá. É um ponto principal na escola. Essa coletividade, né? Ela é essa saber Sim. que se eu não tenho a resposta para um problema, outro pode ter. Né? E se nós dois não temos uma resposta, a nossa conversa vai trazer uma resposta, porque a resposta ela não está longe do problema. Não existe uma resposta que venha de fora. A gente diz hoje, voltando ao título dessa conversa, né? Quem vai reinventar a escola? Não vai ser as regras do governador para como nós vamos voltar. Ele tem que dar as regras? Tem, mas não é isso que vai transformar a escola. Não é isso que vai salvar a escola. Né? Claro, a gente vai seguir e vai se organizar dentro daquilo que as instâncias superiores determinarem. Mas o dia a dia, o chão da escola vai ser feito por nós. E se a gente estiver sozinho, nós não vamos andar meio passo para frente. E sozinho em muitos sentidos, né? A gente não pode se sentir sozinho nunca, nem quando avalia, nem quando planeja, nem quando fala com os pais, nem quando atende um aluno com dificuldade, né? Não existe como essa escola que a gente quer, que é uma escola democrática, que é uma escola inclusiva, existir se as pessoas se fecham. Né? Então, eu sei da enormidade de pessoas que se sentem assim nas suas escolas. E dizem para nós, né, que maravilha ter vocês como coordenadoras. Ou quando estão escutando agora a gente falar, fique pensando assim, se eu tivesse essa coordenadora na minha escola. Mas não tem, porque sou só uma, ela é outra, mas tem um monte de gente de coordenadores que também talvez estejam esperando o empurrãozinho dos seus próprios professores, né? Se os professores aceitam também essa situação, se eles aceitam ser o último lá na escala, na escala, e ficar sempre lá, sem tomar atitudes, né? Sem dizer o que pensam, também não anda para frente, né? Então não adianta a gente esperar que o nosso coordenador só seja melhor. A gente tem que ser também a pessoa que empurra um pouquinho isso, né? É verdade. E às vezes, né, não é muito fácil essa fala, e não é de primeira que a gente consegue, né, o diálogo, seja do professor com o coordenador, ou seja o coordenador com o professor, né, como qualquer outra situação de comunicação na vida. Às vezes a gente fala uma vez, e daí dá um tempo para a pessoa digerir aquilo, retoma num outro momento, porque também às vezes a gente escuta uma coisa num determinado momento e tem outras coisas acontecendo junto ali, principalmente dentro da escola, né? Às vezes a gente sai, tá circulando durante o recreio, resolvendo uma coisa, resolvendo outra, o professor vem, coloca alguma coisa pra gente, ali naquele momento, no calor da situação, tu nem consegue nem compreender e nem pensar muito sobre aquilo. Mas, de repente, num outro momento planejado, onde a coisa está mais tranquila, essa ideia também vai ser aceita de forma diferente, né? Isso vale para os dois lados, tanto para o coordenador quanto para o professor, né? É isso mesmo. O momento que a gente diz as coisas reflete muito em isso ser aceito ou não. Às vezes a gente vai plantando uma sementinha, né?
Eu vejo, Leia, que aqui na live tem um monte de professores da Dolfina para não nos deixar mentir sozinhas, né? Estão ali que e estão joia. dizendo para nós que realmente, né? A Ângela diz, na Dolfina existe uma escuta, um acolhimento, diálogo, e somos todos a Dolfina. E é mesmo, né? Essa hashtag que a gente usa, somos todos a Dolfina, né? Que vem desse desejo que a gente tem, né? E depois o nosso projeto tem um hashtag também que é aprender e compartilhar. É isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos compartilhando isso que a gente constrói na Dolfina todo o tempo, né? Todos os dias, compartilhando isso com vocês e querendo ouvir, né? Também querendo que vocês nos perguntem, né? O que nós podemos fazer. E aí eu quero também, a gente tem um representante do Espírito Santo, né, a Alda, ouvindo aqui a nossa conversa, já se manifestou nos comentários também, que bom, né, a gente saber que tem gente de outros lugares, eu vi de outros lugares também, algumas outras pessoas aqui, mas eu me perdi, vocês têm que também dar um desconto para mim, que trabalhar, falar, pensar e olhar aqui tá difícil pra caramba. A gente eu não consigo acompanhar os comentários. A gente acha que é fácil, né? A gente tem agora 107 pessoas, Leia, nos ouvindo, né? Nossa. Então faz um tempo que a gente já passou de 100, um carinho imenso. Eu agradeço muito vocês estarem acompanhando essa conversa, fazendo perguntas. A gente também está se encaminhando para o final daqui a pouco, né? Já são 46 minutos. Na semana que vem, então antes de eu voltar aqui ao tema, na semana que vem vai ter live de novo. Ainda estou decidindo, estou pensando o tema que a gente vai conversar, mas queria que vocês também dissessem aí, né? Colocassem nos comentários o que vocês acham que é relevante a gente falar, né? Seja da Dolfina, seja do, né, geral, senão a gente vai acabar escolhendo o nosso tema. Né? Um outro dia eu fiz uma pergunta no meu Instagram, né? E eu acho que as pessoas não têm muito costume de responder essas perguntinhas, não está dando muito certo, mas uma pessoa me respondeu sobre os novos rumos da educação. E aí eu fiquei pensando assim, poderíamos falar sobre isso, né, Leia? Os novos rumos da educação, mas que rumos são esses? Eu não sei, né? Eu não sei se eu sei quais são, sou eu que tenho que dizer quais são os novos rumos da educação. Mas o que eu posso dizer nesse sentido é que o rumo novo que a gente tomar, se é necessário tomar um rumo novo, né? Acho que cada professor vai ter que olhar para a sua escola e pensar sobre isso. É preciso um rumo novo? Ou a gente está indo no caminho? Né? Mesmo lá na Dolfina, onde a gente acha que nós estamos no caminho, tem sempre alguma coisa, aliás, alguma coisa não, muita coisa para se modificar, né? Muita reflexão para se fazer, porque às vezes a gente faz as coisas sem refletir sobre elas e acaba atropelando, né, as crianças, os colegas, atropelando todo mundo em rituais que não cabem mais hoje, né? Tem muitos rituais da escola que então, o que nós estamos fazendo lá na Dolfina é criando nossos novos rituais. Né? A gente tem um recreio, eu acho que também dá uma live só para a gente conversar sobre convivência na escola, sobre o nosso recreio. Um recreio maravilhoso. Sobre o fora da caixa. Um recreio maravilhoso. O nosso recreio nos ensina tanto que outro dia eu estava escrevendo sobre o tema da convivência e eu fiquei pensando assim, a gente sempre fala que nós precisamos aprender a conviver, né? Mas não é na convivência que a gente aprende. A gente sabe conviver, né? Mas a gente não se permite conviver com os outros. E a escola, vou dizer, é um dos lugares que segrega de montão, né? Segrega um monte as pessoas, coloca uns pequenos aqui, outros ali, os outros lá, né? A Ângela já deu esse tema, recreio compartilhado. E outra pessoa disse aqui, a Adri, que eu acho que adora a ideia do recreio da Dolfina. Quem sabe a gente fala sobre isso na semana que vem.
Porque o que acontece, né, Joyce, pensando assim, houve um tempo em que a equipe propôs que os professores pensassem projetos de convivência, né? E aí o que vinha nos projetos de convivência? Contar uma história que falasse de convivência, trabalhar um texto, uma música, mas nada de conviver realmente, né? Então a gente demorou para chegar no recreio compartilhado como um projeto de convivência, né? E realmente ele é riquíssimo, tem muita coisa para a gente falar daquele recreio, né? E de coisas que a gente observa e do quanto ele vai evoluindo, né? E que não é assim, a gente sabe que não é assim, agora a gente volta e aí as escolas vão começar a fazer recreio compartilhado. Não, né? A gente teve uma série de coisas e de discussões que aconteceram antes, né? A própria influência do projeto Fora da Caixa na questão do recreio. Então, mas é um assunto bem bacana, assim. Que eu acho que vão gostar, o pessoal vai gostar de ouvir. Vai gostar de ouvir, de conversar, né? Aqui o Diogo fala, ó, ele falou aqui quando pegou a minha fala e disse assim, um bom assunto, os rituais não cabem mais que não cabem mais na escola. Eu acho que isso tem a ver, acho que dá para juntar as duas coisas e fazer um tema legal, né? É verdade. Porque assim, quando a gente fala desse nosso tema de hoje, de reinventar a escola, reinventar por onde, né? Eu acho que não vai deixar de ser uma continuação do que nós estamos falando aqui. Reinventar por onde a escola, afinal de contas? Como que nós vamos reinventar essa escola? A partir do quê? A partir do quê? Eu não sei, né? Pois é. Então, assim, agora estou eu, tá a Joyce aqui, dizendo, quem que vai reinventar a escola? Vocês têm que reinventar a escola, mas a gente vai reinventar a escola a partir da onde? Da onde a gente está. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas tem que ser dito, né? Tem que... Da onde a gente está, do lugarzinho exato que a gente está, da escola, da sala de aula, da coordenação, da onde você está, que é da onde você tem que reinventar a escola, né? A partir daí. Eu não consigo acompanhar muitos comentários, tá, pessoal? Mas agora eu vi um da Neide aqui que chegou a me dar um frio na barriga, porque eu tenho pensado muito sobre isso. Neide, como conviver na escola em termos de distanciamento social? Então, né, se a gente fala na dificuldade real desse retorno às aulas, né, nessa convivência, logo a prof. Yara, que eu acho que está aí, que é a prof do quinto ano, ela disse assim, como que se volta com distanciamento social numa sala que as mesas são redondas? Então, assim, a gente vem falado muito isso na educação infantil, o quanto é complicado, né, esse retorno, porque as crianças convivem muito, mas na Dolfina a gente tem todo um projeto de convivência, né? Eu não sei, não tenho essa resposta. Como a Dolfina voltaria em termos de distanciamento social? A começar que a gente tem uma sala de português também, né, Joyce, que são com mesas redondas também, né? Então, dá um frio na barriga pensar sobre isso, assim. É verdade. A Alda está dizendo ali, a gente não sabe de onde nós vamos nos reinventar, né? A partir do que não sabemos, é aí que nós vamos reinventar. Nós não sabemos mesmo. Mas aí eu ouvindo a Leia falar, fiquei matutando aqui algumas coisas. O que é distanciamento social? Né? É não estarmos próximos fisicamente. É distanciamento, eu não sei se é social. É que nós criamos uma maneira de se confraternizar, né? Que é muito pelo toque. E nós não vamos perder o toque. Né? Mas a gente vai ter que inventar outras maneiras. É como uma pessoa que a gente diz, uma pessoa que fica cega. Né? Os outros sentidos dela vão suprir. Então, ela vai melhorar a audição, ela vai melhorar no toque. Então, se nós não temos mais o toque, nós vamos ter que melhorar nas palavras, nós vamos ter que acolher com o olhar, nós vamos ter que acolher com um sorriso, a gente vai ter que sintonizar, né? Acho que a gente vai ter que aprender a sintonizar um pouquinho a distância, a olhar e a dizer mais, né, mais carinhosamente o nosso olhar. Nós não vamos poder abraçar, não vamos. Mas a gente não vai poder ficar chorando sobre isso. Né? Que pena que nós não vamos poder, que droga que nós não vamos poder. Mas é uma questão de saúde pública, né? Nós não podemos jogar isso para o alto e dizer assim, não, nós vamos ter que nos abraçar.
nós vamos jogar tudo por alto e vamos nos abraçar porque nós queremos nos abraçar. A gente vai ter que aprender uma outra maneira de acolher. E eu acho que talvez seja um pouco benéfico pensar sobre isso, né? Porque a gente diz muito com o olhar e a gente usa pouco o nosso olhar, né? Às vezes a gente segura tempo suficiente o olhar para alguém, para a pessoa olhar para os nossos olhos. Acho que não, né? A gente não tem esse tempo de olhar um para o outro. Então a gente vai ter que aprender isso, aprender a olhar, né? E estar em grupo e se conter, aprender a conter o seu movimento. Vamos ter que aprender a conter o nosso movimento, né? Mas nós vamos usar outras coisas e temos que aprender outras maneiras de mostrar contentamento, de mostrar carinho, de mostrar estarmos juntos, né? Não estamos juntos nos segurando fisicamente, mas nós estamos juntos nessa situação, né? Então, é um assunto bem interessante. E a gente precisa, como diz a Lisiane aqui, grandes desafios esperam essa nova escola, tanto para alunos quanto professores. Enfim, toda a comunidade escolar precisa de serenidade nesse processo. Não nesse, eu acho que em todos os processos, né? Às vezes, a gente é muito ansioso na escola. E aí tem uma pergunta lá em cima, deixa eu ver se eu encontro aqui, que era da... Opa, acho que é aqui. Eu vou testar o negócio aqui, eu vou apertar aqui para ver se aparece. Se aparece na tela. Apareceu? Parece. Só que Essa já sumiu. pergunta aí. Sumiu porque eu apertei de novo, né? Ó, não aprendi. Eu vou... É que quando eu aperto, é a Yara Paula que está falando. Quando eu aperto, ó, eu não enxergo mais. Estou enxergando agora. Então, gostaria de ouvir sobre como vocês lidam na Adolfina com o crescente processo de medicalização da educação, que utiliza explicações de ordem médica, individualizante e descontextualizada para analisar questões de cunho educacional. Por exemplo, a moda dos distúrbios e déficits e isso mais. Eu adorei esse negócio, agora eu vou usar mais nas próximas lives. Deixa eu tirar aqui. Viu? Puxa vida, né? É um tema, é uma coisa muito difícil, né? Porque não está na nossa mão. Não está na nossa mão resolver isso. Mas tem uma coisa que a gente aprendeu, e aí eu vou voltar, vocês vão dizer, ela está falando de novo isso. Nós não podemos olhar para um aluno sozinhos, né? É o meu olhar, é o olhar da Léa, é o olhar da diretora, é o olhar da professora, é o olhar da pessoa que atende ele em outro programa, é o olhar de todo mundo que vai ajudar a entender esse aluno. Porque se ele tem déficit, ou se ele tem um distúrbio, ou o que quer que ele tenha, a gente só vai compreender esse aluno se a gente olhar para ele com atenção e com respeito, né? Às vezes a gente usa, e aí esse distúrbio que o aluno possa ter, para aliviar o nosso, né? Não, ele tem um distúrbio, então tudo bem se ele não aprender. Isso já dá uma outra live, né? Que coisa triste. Mas é isso. E na Adolfina, né, como é que a gente lida com isso? A gente busca o maior número possível de olhares sobre essas crianças. Né, é isso. A gente busca o maior número possível de olhares para poder entender. Exatamente. Dentro da escola, fora dela também, né? Com família, com especialistas, com a Secretaria de Educação. Então, a gente não olha sozinho para isso, né? E não tem uma demanda, assim, forte que venha com o aluno já trazendo isso, né? Não tem nada significativo. Quando a gente precisa fazer esse encaminhamento, é feito um encaminhamento conjunto, né? E assim, aqui a Alda diz, até porque lidamos com pessoas e não com laudos. Né? Às vezes a gente acha que se tivesse um laudo, né, a gente ia resolver o problema dessa criança. Não, a gente só ia saber que o laudo diz isso. Né? Esse aqui é disléxico, eu estou até agora tentando entender o que eu faço. Se disseram que ele é disléxico. Daí o outro é parecido com aquele, eu acho que é disléxico também, mas se daí... O que nós vamos fazer? O que a gente tem que fazer sempre é olhar para essas crianças, né? E
trabalhar isso no coletivo. A gente tem uma experiência muito interessante, que é o nosso conselho coletivo, né? Que também dá, ó. Ótimo. Eu tô falando de muitas coisas que a gente faz, e acho que vou ter que convidar a Léa para a próxima live para falar junto, pra falar sozinha, né? Porque eu tô vendo que ela gostou de conversar com vocês, né? Não foi só eu que gostei. E a gente está citando, olha só, isso também a gente poderia falar, isso também a gente poderia falar, né? Para trazer vocês para a próxima terça-feira. E o conselho coletivo foi um dos meus primeiros amores na Dolfina. Quando eu participei, assim, pela primeira vez, nossa, eu passei dias falando nisso. Para todo mundo que eu encontrava, eu contava dessa experiência do conselho coletivo, né? Onde o professor não aprova nem reprova sozinho. Porque isso é comum nos anos finais, né? No Fundamental 2. Né? Mas nos iniciais é o professor de turma que aprova ou reprova, né? E na Dolfina isso não acontece assim, já há muito tempo, e é uma experiência riquíssima, assim. Então, acho que vale a pena também. Muito interessante. E eu posso dizer que o Conselho Coletivo já existia na Dolfina antes da gente chegar lá, né? Antes já faziam um conselho coletivo na Dolfina. Não consigo saber quem teve essa maravilhosa ideia que a gente agarrou, né? A Vanusa está lembrando das salas temáticas. As salas temáticas também existiam antes da gente chegar lá. Antes deu, né? Os outros todos já estavam, né? Antes de ti também, né, Léa? Mas tinha mais gente que já estava lá. Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar ainda. Acho que vamos, na semana que vem, falar, então, né, da convivência na escola. A gente pode colocar o tema da convivência depois da pandemia, né, quando a gente voltar nesse distanciamento social. A partir dessa convivência, dessa ideia de convivência que a gente tem na Adolfina desde sempre. A Andréa está me dizendo que quem fez o conselho coletivo foi a Silvana Fabres, né, que era professora lá da Dolfina, já se aposentou. Se a Silvana está vendo a gente, um beijão para ela. Eu não sei, agora nós vamos ir finalizando. Léa, quer se despedir do pessoal? Eu quero agradecer de novo o convite a ti, Joyce, foi muito bom, é muito bacana, assim. Depois, no final, eu comecei a conseguir acompanhar um pouco mais os comentários, depois que passa o nervosismo, né? Mas é muito bacana essa troca e poder ver as pessoas falando também, os professores e pessoas de outros lugares falando dessa escola que a gente nutre um amor, né? Joyce fala tanto e acredita tanto em entregar uma escola diferente de qualidade no ensino público. Né? Muito bom, muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente e nos ajudaram a fazer esse momento também. Eu fiquei muito emocionada, são 104 pessoas há bastante tempo com a gente, né? Então, há bastante tempo, que são mais de 100 pessoas nessa live de 1 hora, para conversar sobre isso, né? Para ouvir o que a gente tem a dizer lá da Dolfina. E não são todos professores da Dolfina, né, Lé? Tem um monte de gente de um monte de lugar, né? Você não pense que são só os professores da Dolfina. Eu vou colocar de novo nos comentários o link para as minhas redes sociais. Deu agora. Vou colocar esse link de novo, e agora apareceu 2 vezes. Ixi, vai aparecer 2 vezes agora, não sei o que eu fiz, o negócio travou, mas eu gostaria muito, né, nesse link vocês conseguem encontrar, entrou 2 vezes, vou fazer de novo. Vocês conseguem encontrar nesse link todas as minhas redes, né? Vocês podem se inscrever para receber e-mails, vocês podem se inscrever para o Telegram, vocês podem curtir lá no YouTube, né, que tem uns vídeos muito interessantes lá no YouTube, no meu canal no YouTube, que eu venho falando sobre várias coisas legais. Na semana que vem, a gente vai conversar, então, sobre convivência, sobre esse tempo de distanciamento social. Adorei essa escolha de tema, que bom que vocês nos ajudaram. Agradeço muito, né, por vocês terem estado aqui conosco. E estamos finalizando, então. A live vai ficar salva aí no Facebook e eu vou colocar no meu canal no YouTube também, tá bom? Então, beijão para todos. Até a semana que vem, às 7h30.
Tchau. Tchau.